Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Mateus o quê? Capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá? Olha o que diz aqui no primeiro versículo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Logo no primeiro versículo a gente vai ver o cenário, o que está acontecendo nesse momento. Não esquecendo, isso aqui é a continuação do vídeo anterior e de Mateus capítulo 3, que mostra o quê? Mostra o momento que Jesus é batizado por João. E logo depois, Jesus aos 30 anos, Jesus é batizado por João. João não queria batizar Jesus, mas Jesus, tem que ser feito sim. Batiza, porque tem que cumprir, né, o que está na Escritura, no Antigo Testamento. E aí Jesus é batizado, logo após que Jesus sai, a palavra vai dizer que Deus, né, fala lá do alto, fala do céu, e fala que ele era o filho que te dava prazer. E aqui a continuação, logo após que Jesus sai do batismo e Deus fala isso, vai dizer, a seguir, então a seguir o quê? Logo após disso, não é isso? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo é que conduziu Jesus para o deserto. Ele não foi porque, eu acho que vai ser bom aí. Não. Jesus foi porque foi conduzido pelo Espírito. Espírito Santo, Espírito de Deus. Aí na continuação do versículo, eu acabei de ler, vai dizer, para ser tentado pelo diabo. Então teve um objetivo. Jesus foi ter aquele momento ali de jejum e oração. E o objetivo era o que? Para ser tentado pelo diabo também. Olha o versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Isso aqui mostra o quê? 40 dias e 40 noites, Jesus no deserto, jejuando, buscando a presença de Deus e jejuando. Só que vai dizer que ele teve fome, só lembrando, não teve sede. Provavelmente nós acreditamos que Jesus não deixou de beber água, porque alguns estudos dizem que são poucos dias, 3, 4 dias é o máximo que a pessoa pode ficar sem água, mas sem comida a média é mais ou menos 40 dias que aí o corpo começa a se degradar, começa a auto-se destruir realmente, começa a destruir até os músculos e aí começa a perder a saúde. Só que a Bíblia vai dizer o quê? Que no 40 dias, não é isso? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, ele teve fome, não sede. E o que aconteceu depois disso aí? Olha o versículo 3. Então, o tentador, quem é o tentador? O diabo, viu? Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Observa que o diabo, ele tenta pegar o que ali, né? Prova que você é o Filho de Deus, prove isso aí. Mas Jesus não precisava provar nada para o diabo. Olha a resposta de Jesus no versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, está escrito. Presta bastante atenção. O próprio Jesus estava usando o quê? As escrituras, a palavra do que estava escrito. O que estava escrito na onde? No Antigo Testamento. Pois eles já tinham todo o Antigo Testamento eles já tinham já. Aí Jesus disse, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando Jesus falou está escrito, ele utiliza o quê? O Antigo Testamento para responder ao diabo, para responder o tentador, o inimigo. Isso, mais uma vez, nos mostra que todos nós temos que aprender cada vez mais a palavra de Deus. Se o próprio Jesus utilizou a Bíblia, a palavra para se defender, por que nós, quem somos nós, né, para se defender sozinho? Nós temos que usar a palavra de Deus para nos defender contra o inimigo. Olha o versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Continuando, versículo 6. E disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, olha que nesse momento o diabo, né, o inimigo, ele usa a própria Bíblia. Isso também está no Antigo Testamento. O que foi que ele falou para Jesus? Se joga, porque está escrito. O que está escrito? O que ele vai falar? Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. E eles o suscitarão nas suas mãos, ou segurar nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra.
E Satanás, o inimigo, ele utilizou que passagem? Ele utilizou a passagem que está em Salmos 91, versículo 11 e versículo 12. Então, é isso aí mesmo. O inimigo, ele tenta usar a própria palavra para nos enganar. Ah, pastor Diego, mas nos dias de hoje, como ele usa? Não tem vários falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, que pegam a própria Bíblia e começa a distorcer o que está na palavra. E se você não tem conhecimento, você faz o quê? Acaba caindo. Você vai olhar e falar assim, realmente, tem na Bíblia isso. Então eu vou poder fazer isso, fazer aquilo. Então a forma que eu vou agir ou reagir de tal forma vai ser dessa forma aqui. Porque a Bíblia fala isso. Só que o que Jesus fez? Observa a resposta de Jesus mais uma vez. O inimigo usou a palavra, o inimigo usou a Bíblia. E Jesus fez o quê? Usou o quê? Vamos lá, olha o versículo 7. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então Jesus falou, também está escrito, Jesus usou a própria palavra, a própria Bíblia, as Escrituras, para mostrar. Jesus não falou bem assim, isso não está escrito não. Realmente está. Mas também está escrito isso aqui. Por quê? Porque o inimigo tentou fazer de tudo para que Jesus viesse a pecar. A vontade de Satanás é que Jesus pecasse. E nós aprendemos que Jesus não teve pecado nenhum. Quando ele foi crucificado, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele não tinha pecado nenhum. A ira do Senhor que foi derramada na cruz ali foi por causa dos nossos pecados. E não por causa do pecado de Jesus. Então ele respondeu assim, olha o versículo 7 de novo. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Versículo 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então, Satanás estava fazendo de tudo para que Jesus pecasse. A vontade do inimigo não era apenas receber a adoração de Jesus, mas o motivo maior ali, a intenção maior do inimigo, de Satanás, era fazer Jesus pecar. Versículo 10, como Jesus respondeu, então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, mais uma vez Jesus usou as Escrituras. Então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Jesus fez o que? O próprio Jesus usou a palavra. E mais uma vez nos mostra o que? A importância de conhecer a palavra. E o versículo 11 vai dizer, com isso, ao cenário que aconteceu, depois que Jesus repreendeu, mandou ele sair e falou que estava escrito que adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. O que vai acontecer nesse momento? Olha o versículo 11. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Então, logo após disso, Satanás realmente se retirou, né? O diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Serviram o quê? Deram alimento, serviram Jesus. Então, esse foi todo o contexto e realmente o que aconteceu. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo, e depois disso, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E aí o diabo estava tentando Jesus e nesse momento tem esse diálogo, tem essa conversa. Ele tenta fazer Jesus pecar e todo momento ele fica, olha, mas está escrito na palavra, faz isso, faz aquilo. E Jesus rebate com a palavra. Isso nos mostra a preocupação, né? Isso Deus nos mostra também a cada tempo que nós temos que buscar cada vez mais a palavra de Deus. E se você quer aprender um pouco mais da palavra de Deus e ainda não é inscrito nesse canal, deixa eu te lembrar, se inscreve no canal, ativa o sininho como todos, para a gente estar estudando junto aqui a palavra, tirando as dúvidas. E aqui vai estar aparecendo a playlist também dos outros vídeos, dos outros estudos. Então vamos buscar cada vez mais o que? Aprender a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.